Eu não acredito que algumas coisas isoladas possam trazer uma mudança drástica na sua vida, mas eu quero falar hoje de um hábito que já há algum tempo eu tenho exercitado. Quando a gente quer mudar hábito, você sabe, é exercício. E eu tenho exercitado esse hábito que eu quero passar aqui para você. Mas antes da gente prosseguir, deixa eu te falar, todo mundo que chega aqui nesse canal, toda mulher, né, que chega aqui nesse canal, eu converso com ela como se fosse com uma amiga, uma pessoa conhecida, né, alguém da minha casa, a minha nora. É esse tipo de conversa que eu quero ter com você aqui. Então, se você está chegando agora, senta aí, ouça o que eu tenho para te dizer, porque a gente vai falar de coisas aqui que você está vivendo no seu dia a dia e por isso que eu falo que eu trago as minhas experiências aqui. Mas também, deixa eu já me apresentar. Eu sou Adriana Pacheco, eu sou pastora e sou psicóloga, e esse canal aqui, ele trata justamente do desenvolvimento pessoal da mulher. Uma das coisas que eu acho importante você alcançar é você estar definida quanto a quem você é, para que você seja você mesma, que eu acho isso libertador. E ao ser você mesma, você tem essa convicção de que você não está aqui ocupando um espaço no mundo, mas que você cumpre um propósito. Você foi chamada para cumprir um propósito. Então se inscreve nesse canal, porque eu vou falar de coisas que você vive e de coisas que você precisa mudar. E eu vejo que muita gente entra aqui e esquece de dar like, de compartilhar, de se inscrever no canal. Então eu quero que você já se inscreva para que você comece a receber conteúdos como esse que vão transformar a sua vida. Então assiste até o final também. Não porque eu vou revelar no final, mas porque eu quero construir aqui uma linha de raciocínio para você entender realmente o que é que você precisa fazer, e não só à luz da minha experiência, mas à luz da palavra de Deus, algumas coisas que a Bíblia nos fala que nos confronta com essa realidade. Mas eu quero antes falar de uma frase para você entender a linha de raciocínio que eu vou fazer aqui com você. Clarice Lispector diz o seguinte: o óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar. A gente tem uma tendência, e eu já coloquei isso aqui algumas vezes para vocês, que a gente tem uma tendência a dificultar as coisas ou a pensar sempre o pior. Eu tive uma experiência essa semana que o meu filho foi treinar. Eu tenho um filho que ele é para-atleta e ele foi treinar e ele estava demorando a chegar. E a tendência é a gente já ficar preocupada, pensar que algo de ruim aconteceu. E eu falei com a minha nora: nossa, ele está demorando para chegar. Ela disse assim: não, mas tem dias que o treino demora mais mesmo. Esse dia da semana geralmente é um dia que demora mais. Mas mesmo assim, a gente já fica preocupada. A tendência é se preocupar, achando que talvez no meio do caminho aconteceu alguma coisa, que ele se machucou. E talvez seja isso que esteja acontecendo na sua vida. A gente tem uma imaginação bem ruim. E quando eu falo que eu venho treinando isso, já é há algum tempo, mas você vê que mesmo com treinamento, a tendência ainda é a gente pensar o pior e nunca imaginar o óbvio. Bom, é um dia que o treino demora um pouco mais, então é natural ele estar demorando. A gente esquece isso, a gente se apega ao que a nossa imaginação nos leva. A primeira vez que eu percebi que eu comecei a fazer esse treino, pode ser que eu já tenha feito em outras situações, mas um fato que me foi muito marcante é que logo que eu casei, pela primeira vez eu fiquei sozinha, né? Até o dia de eu me casar, eu morava com a minha mãe, com meu pai, eles tinham uma vida, um cotidiano bem voltado para casa, então assim, nunca tinha ficado sozinha. Eu casei, meu marido é pastor, e lá na década de 90 não tinha WhatsApp, não tinha celular, né? Para a gente conseguir, às vezes, a ligação com alguém em outro lugar, dependendo de onde era mais difícil. E ele foi para um encontro com pastores
numa cidade próxima onde eu estava. Eu morava em Itajaí e ele foi ali para Biguaçu, onde tinha um acampamento batista. E ele estava lá de noite, eu já estava pronta para dormir. Olha só o que aconteceu. Pegou fogo, eu tinha uns meses só de casada. Acho que eu tinha uns 4 meses de casada. Aí pegou fogo no apartamento de cima. Aí os bombeiros vieram, alertaram, pediram para sair do prédio. Eu já estava de camisola. A tendência foi eu querer me desesperar. Primeira coisa que eu pensei era falar com a minha mãe, ligar para minha mãe. Olha só, em segundos deu tempo de eu pensar tudo isso. Eu falei, calma, não adianta eu ligar para minha mãe, ela só vai ficar preocupada. Com o meu marido eu não vou conseguir falar tão rápido, porque tem um telefone no local, mas ele vai precisar ser chamado. Então, assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que seguir a orientação, eu tenho que trocar de roupa e descer. Eu ainda pensei em trocar de roupa para não descer de camisola. E descer. E foi o que eu fiz. Eu troquei de roupa, desci, esperei o fogo ser apagado para voltar. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu voltei, deitei e dormi. Por quê? Porque eu já venho fazendo esse exercício. O que eu não controlo, e não adianta eu me preocupar. E aquilo que eu preciso fazer, que a minha imaginação quer me levar para outros lugares piores, eu costumo parar, respirar de verdade e pensar, peraí, o que eu posso fazer nessa situação? O que é realmente real? O que é o óbvio que precisa ser feito e que às vezes a gente tem tanta dificuldade de enxergar? E eu quero mostrar aqui para você um texto aonde Jesus traz um confronto como esse para os seus discípulos diante de um momento que ele já tinha avisado o que ia acontecer, que ele já tinha falado, mas na hora que aconteceu, parece que todo mundo esquece e sempre pensa o pior. O texto está lá em Lucas 24, eu vou ler o versículo 25 e depois eu vou ler outros versos para mostrar para você. Eu vou ler depois os versos 30 a 32. Presta atenção o que diz Lucas 24, 25. Diz assim: ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo o que foi falado pelos profetas. Olha só esse texto. Como vocês demoram a entender e como demoram para crer. Essa situação que eu estou falando aqui, a gente depois até riu, achou engraçado, mas muitas vezes, situações como essas, quantas vezes você criou histórias mirabolantes na sua cabeça que criaram sérios problemas para você? Porque você ficou desconfiada de pessoas, ficou desconfiada dos fatos, teve a tendência a crer no pior e você foi em cima, talvez, do seu marido, do seu filho, já brigando, já criticando, já cobrando uma coisa que às vezes não foi a primeira vez que você fez e as pessoas estão cansadas de te ver assim, estressada, cobrando, sempre pensando o pior, sempre desconfiada, sempre demorando a crer e sempre demorando a entender o que realmente você precisa fazer e o que foi falado. Tá fazendo sentido para você? Porque hoje eu quero te tirar dessas situações. E eu falei aqui, é um hábito, é um super hábito que vai fazer você já de imediato ter algumas mudanças significativas na sua vida se você começar a praticar. Mas olha só, eu tô falando isso desde 1900 e bolinha, né? Que eu comecei a praticar. E que eu ainda percebo que esses pensamentos têm uma tendência a querer me controlar. Mas como eu venho fazendo esse exercício, eu logo já, mudo a sintonia ali e tento agir de uma forma a pensar o que está no meu controle, o que eu posso fazer e a
ir para aquele óbvio que já foi falado e que eu tive a tendência a esquecer e criar imaginações na minha mente. E geralmente para pior. É o que está sendo falado aqui. Que contexto é esse desse texto aqui? Aqui são os discípulos no caminho de Emaús, um texto muito conhecido, depois da morte de Jesus. Eles estão tristes pelo caminho, caminhando e conversando sobre o evento que Jesus tinha sido crucificado. Jesus ressurge, como ele havia falado, e ele se coloca e ele começa a aparecer para os discípulos. E ele aparece nessa história no meio desses dois discípulos e pergunta: mas por que vocês estão tristes assim? E eles têm uma outra pergunta, eles respondem com uma outra pergunta: vem cá, você é o único forasteiro, você é algum forasteiro nessa cidade? O único que não sabe dos últimos episódios que aconteceram? E eles começam a relatar o que aconteceu. E aí eles até falam: olha, já apareceu para as mulheres, algumas mulheres nos deram um susto hoje, dizendo que viram um anjo, que viram, né, uma aparição. Nós já tivemos alguns relatos de algumas pessoas que viram e que falaram que viram a Jesus, mas, né, nós estamos aqui porque a gente cria que ele seria a salvação política para nós, reinando sobre nós, e acontece um fato como esse. E aí Jesus vem e fala: vocês demoram para entender, assim, é costume de vocês demorar para entender. Como é que vocês custam a entender e demoram a crer? E Jesus está mostrando aqui, lançando em rosto, um hábito que eles têm e que nós também temos. Um hábito de demorar a crer, de custar a entender e a crer. E aí a conversa continua e diz que o texto fala que Jesus, começando ali por Moisés e todos os profetas, explicou o que constava a respeito de tudo nas Escrituras sobre esse fato que eles estão aí entristecidos. E quando começa a se aproximar do povoado, eles convidam, sem ainda saber, convidam a Jesus para estar com eles. Aí chega lá no verso 30, olha só, Jesus está conversando com eles já conhecem a voz de Jesus, mas eles não reconhecem a Jesus, porque eles estão tão fixados nas ideias mirabolantes que eles criaram, que eles custam a entender e a crer. E aí chega no verso 30, diz assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Quando eles veem esse hábito que Jesus tinha de fazer isso, de pegar o pão, dar graças e partir entre eles, diz o texto, verso 31, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Olha só, depois de algum tempo que eles pararam, respiraram, foram comer, Jesus mostra algo que é comum a ele fazer, aí eles lembram: poxa, é verdade. Na hora que ele começou já a falar, o nosso coração começou a arder ao ouvir ele falar as Escrituras. Mas a gente demorou a crer e a entender. Eles têm a constatação de que realmente eles demoraram a crer e a entender. É isso hoje que esse texto quer mostrar para você. Você talvez está tendo a dificuldade de acreditar no óbvio e isso está te colocando em problemas. Você está criando problemas com pessoas que você ama, você está o tempo todo desconfiada, você está criando coisas da sua imaginação e que você está acreditando muito mais na sua imaginação do que no fato, no óbvio. Cuidado com isso. Para, respira, pensa
e não acredita no primeiro pensamento e imaginação que vem à sua mente e que está te colocando em embaraços e que está fazendo você perder o melhor. Aqui os discípulos estavam perdendo a esperança em algo que Jesus já tinha avisado várias vezes: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eles perderam a esperança naquilo que traria realmente a continuidade do propósito deles, de eles estarem felizes, crendo que houve uma palavra profética se cumprindo sobre a vida deles, de que Jesus realmente morreria, mas ressuscitou, inclusive estava no meio deles, falando com eles, e eles não reconheceram. Eu já fiz um vídeo aqui que eu falo sobre isso, que a palavra, né, lá em Isaías diz, Deus falando: eu estou fazendo algo novo, vocês não reconhecem? Quando nós nos perdemos nos nossos pensamentos e nas nossas ideias mirabolantes, sempre olhando para o fato ruim, nós esquecemos o que Deus, o que a Bíblia, o que Jesus nos aponta como expectativa para um cumprimento de propósito. A gente acredita na nossa imaginação. Então, assim, respira, não é conversa para boi dormir, não é conversa de coach ou psicologia de almanaque aqui, não. Eu pratico isso. Respira e pensa: peraí, eu tenho um fato. Ele disse que talvez demoraria. Ele disse que isso e aquilo outro. Ela disse assim, assim, assado. E eu estou de novo crendo na minha imaginação. Eu sei que talvez, dependendo de quem está falando com você, é alguém que não é digna da sua confiança porque já pisou na bola e você tem uma desconfiança dessa pessoa porque ela te deu muito mais provas de atitudes ruins na vida dela do que boas. Aí é uma outra história que eu não quero nem entrar aqui, mas que a gente pode falar sobre isso, né? Que muitas vezes a gente tem ciúmes e desconfianças que estão pautados em fatos e que essa pessoa ainda precisa dar uma constatação de que a palavra dela é fiel. Mas aqui eu estou falando de coisas do dia a dia que às vezes você não tem motivos para descrer, que você já tem palavras e que você vê que os fatos realmente se confirmam, mas a tua mentalidade, a tua imaginação sempre te leva a esperar o pior da vida. Ok? Então aqui está a receita. Aqui está, para e presta atenção nos fatos. Foram os fatos que demonstraram que aquilo que Deus tinha falado era uma palavra fiel. Jesus tem a mesma atitude, os mesmos hábitos que são marca do ministério dele na vida dos discípulos e que eles precisaram perceber isso para lembrar quem eles eram, quem era Jesus na vida deles e para onde eles tinham que ir. Aqui eu estou falando justamente disso. As suas ideias mirabolantes, às vezes as pessoas não têm esse crédito, mas Jesus tem esse crédito na sua vida e você está esquecendo e escolhendo pensar ou acreditar naquilo que você imagina. Eu queria que você desse um like nessa mensagem, porque ela realmente é muito forte. E que até compartilhasse já com uma amiga, porque eu acredito que não só você, mas você pode abençoar a vida de alguém nesse dia, para que ela comece também a sair dessas ideias mirabolantes. Então, dá aqui o seu like e compartilhe esse vídeo. Eu vou orar por você, mas antes eu quero pegar aqui a nossa caixinha de pedidos. Olha só, tá cheio aqui, né? De pedidos. Ó, tô escrevendo. Vai ter mais. Eu quero aqui que você coloque no comentário aqui, diante dessa mensagem que você ouviu, o que você precisa mudar na sua vida para que você tenha realmente resultados novos. Escreve aqui nos comentários, porque vai ser um pedido de oração seu, que eu vou colocar aqui na nossa caixinha, que foi batizada pela Caixinha dos Milagres, aonde você vai escrever a mudança que você quer para você ou na vida da sua família, alguma coisa que você acha que precisa ser transformado para que Deus faça a diferença na sua vida. Você vai ver, vai chegar um momento que essa caixa aqui não vai caber
a gente vai ter que a gente vai precisar de uma caixa maior. Então comenta aqui que eu vou lá nos comentários, ou eu ou a Jéssica, e nós vamos copiar o seu pedido e colocar aqui para ficar dentro da caixa onde a gente ora. E eu vou orar hoje em cima desses pedidos e orar por você também, tá bom? Vou até pegar aqui um pedido, né, para eu ler, para você ver que realmente está sendo escrito. Meu pedido é pela vida da minha sogra Adriana. Eita! Será que é a Jéssica que está orando por mim, né? Ter um encontro real com Jesus e aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Brincadeira, eu sei que não é a Jéssica, porque a gente vê o nome lá da pessoa, mas olha que coincidência, né? Pela vida da minha sogra Adriana. Eu ia até chamar a Jéssica aqui para pedir satisfação a ela, pela sogra Adriana, para ela ter um encontro real com Jesus. Nós vamos orar, tá bom? Por esse pedido e pelos demais pedidos que estão aqui. Eu vou... Cadê a tampinha? Onde que eu coloquei a tampa da caixa? Meu Deus do céu, não sei. Ah, tá lá longe. Tirei a tampa aqui, mas nós vamos orar agora por esses pedidos e orar por você, para que Deus realmente traga essa mudança da sua imaginação ser voltada para os fatos da palavra, que não te destituem, não tiram aquele entendimento do que Deus realmente pode fazer na sua vida e não te cria embaraços. Vamos lá? Vamos orar então? Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada pedido aqui, como a Adriana que está pedindo pela sua sogra e as demais mulheres que estão pedindo aqui mudanças pessoais, estão me pedindo milagres na família, na vida dos filhos, no casamento, na sua profissão, em projetos, em sonhos, em propósitos que elas colocaram diante do Senhor. Que elas realmente vejam a mudança das quais elas estão pedindo e que venha dos teus milagres sobre a vida de cada mulher que está aqui confiando que as suas orações estão sendo entregues diante do Senhor e que estão tendo a resposta. Que hoje elas aprendam esse super hábito de mudança de vida, de pensar o que o Senhor diz, de parar, refletir, de que tem coisas que não adianta a gente pensar o pior, porque nós não temos o controle sobre tudo, mas naquilo que nós temos o controle e aquilo que foi ouvido e foi falado, nós vamos permanecer entendendo que o Senhor está cuidando de tudo na nossa vida. Eu te abençoo dessa forma e abençoo a cada pedido que foi colocado aqui na caixinha dos milagres, ok? Eu vou colocar aqui na descrição aquilo que você pode acessar para ter a mudança na sua vida. Um livro que eu escrevi, né? Se você, eu não gosto de ler, tem a audioterapia que eu vou colocar também aqui na descrição, que você pode acessar para começar a trabalhar justamente os seus pensamentos na definição de propósito, na definição da sua identidade, dessas coisas ruins que querem trabalhar na sua mente, que eu coloco ali de forma prática, hábitos que você pode começar a praticar para ter essa mudança. Então tem o meu livro, Mulher Definida na Sua Identidade e no Seu Propósito, que eu trago exercícios práticos, e a audioterapia são 21 dias, aonde você vai receber orientação para a mudança desses hábitos. Você pode começar a trabalhar a sua mente na direção disso que eu mostrei hoje aqui e criar hábitos novos, para que você saia da angústia, da inconstância, da insegurança e seja essa mulher definida. Não é perfeita, mas é definida, sabendo quem é, sendo você mesma, para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida aqui na Terra, ok? Fica aqui com os outros conteúdos que eu tenho nesse canal. Graça e paz.